dizer: os propósitos de Deus são maiores do que os nossos projetos. Quero que você possa nessa noite sair daqui sabendo que Deus, Ele te chama para viver projetos, mas em tudo que Deus te chama para viver, é porque Ele tem um propósito. E que essa noite nós possamos ser avivados por aquilo que o Senhor quer colocar em nossas vidas, para que possamos enxergar o nosso dia a dia, entender dos planos e dos propósitos perfeitos de Deus sobre nós. Então o primeiro ponto que eu digo para você é: viva propósitos ou projetos que anunciam um propósito de Deus na sua vida. Quando a gente vai olhar para essa passagem de Gideão, a gente vai perceber que esse homem é um homem escolhido por Deus, e tem alguns pontos nessa palavra de Gideão, ou nesse contexto de Gideão aqui, que eu queria trazer luz sobre isso para a gente poder receber de Deus. Quando a gente olha e vai perceber que aquele povo era um povo que estava vivendo distante do Senhor. Aquele povo era um povo que Deus entregou ele nas mãos dos inimigos por conta dos seus erros. Deus consegue encontrar em um homem chamado Gideão um modelo para que ele pudesse reproduzir. Alguém para que pudesse seguir em frente com o propósito de Deus. Porque toda vez que o homem faz um projeto, e quando ele coloca Deus, Deus sabe: com esse projeto eu torno um propósito poderoso. Eu quero que você faça dos seus planos de vida, dos seus projetos de vida, um propósito para que Deus possa entrar e para que Deus possa abençoar outras vidas. Então o primeiro projeto que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. E se você tem uma família no altar do Senhor, o propósito de Deus vai estabelecer dentro da tua casa. Se o seu emprego você coloca como propósito diante de Deus, pode ter certeza, esse projeto, Deus faz ele crescer, Deus faz ele expandir, Deus faz ele anunciar o reino. E é isso que eu quero que você entenda hoje aqui. Quando Deus nos chama para iniciarmos um projeto, gente, é porque Ele tem um propósito dentro disso. A gente precisa tocar o nosso projeto até chegar uma hora que nós vamos perceber o propósito de Deus em ação. Isso vai ficar claro para nós no texto. O propósito de Deus é aquilo que nos faz vencer os inimigos. O propósito de Deus, quando a gente vai olhar para a história de Gideão, Gideão tem um projeto, Marquinhos. O projeto dele é: Deus me chamou para vencer então Midian, eu preciso então fazer um exército. Era o projeto dele. Deus olhou para o projeto e falou: levanta o exército. Mas o meu propósito não é que você tenha só um grande exército. O meu propósito é que você vença Midian, e ainda com a minha assinatura, sabendo que eu estou contigo. Quando nossos projetos anunciam os feitos do Senhor, pode ter certeza que vitórias a gente vai ter. Quando a gente olhar e perceber que o projeto do homem, ele pode até dar certo, mas somente os propósitos de Deus é que vão prevalecer diante de todas as coisas. Então que essa noite, em tudo aquilo que Deus colocar como propósito, ou como projeto para você, você enxergue o propósito de Deus. Quando eu olho para esse texto, e nós conhecemos bem alguns aqui, irmãos, eu fiz questão de começar justamente da onde o anjo está, embaixo de uma árvore, e ele está de uma maneira posicionada, olhando para Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar, ele está escondido dos inimigos, e se você acompanhar o texto, vai perceber o porquê que ele está lá. E o anjo, quando ele vem do céu e olha, o anjo está olhando para aquele homem e dizendo: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. A gente poderia olhar e pensar: ele não conseguiu enxergar essa força. As pessoas talvez não encontravam essa força. Os inimigos não viram a força de Gideão como uma resistência, mas os céus olharam para ele e perceberam que existia uma força ali. E os céus disseram: eu vou reproduzir isso, eu vou fazer com que isso vá em frente. E quando os céus anunciam: eu sou contigo, ou Deus é contigo, poderoso guerreiro, não está dizendo o passado, não está dizendo o presente, mas está anunciando o futuro. Você ainda não se vê como um poderoso guerreiro, mas o céu já sabe que você é um guerreiro poderoso. O céu já sabe que você não abre mão da sua vida, o céu já sabe que você não abre mão da sua família, o céu já sabe que você não desistiu. Essa palavra, o céu já sabe que você não desistiu, não estamos falando, irmãos, como uma palavra ou um gancho para a mensagem. Mas quando você vê a história, você vai perceber que o início da narrativa de Gideão vai dizer que os midianitas, eles
todo ano viam, junto com os outros povos, entravam em Israel e faziam uma arruaça. Vinham como gafanhotos e levava toda a colheita deles. Aqui diz o midianitas, amalequitas e outros povos da região invadiam, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Sabe o que o povo faz, Jaldeir? Esse povo de Israel, ele está cansado de lutar contra midianita. Então o povo de Israel faz para eles esconderijos nas montanhas, faz para eles esconderijo nas cavernas e faz esconderijo até mesmo em fortalezas. Todo mundo sai, por quê? Porque quando chegar os povos inimigos vão levar tudo nosso, ou quase tudo nosso. Mas Gideão faz diferente. Gideão fala: eu não tenho opção de fugir. Se eu parar minha produção, minha família para de comer. Se eu parar minha produção, eu não sei o que será da minha vida. Então, se eu não tenho como me esconder nas cavernas, me esconder nas montanhas, me esconder em fortalezas, eu vou fazer de um jeito de que eu possa continuar trabalhando, ainda que pareça improvisado, mas para que eu continue honrando ao Senhor com o meu esforço, para que eu continue trabalhando para que a minha família possa ter uma vida melhor. Sabe, o que eu olho para cá, quando a gente vai olhar o copo meio cheio e meio vazio, o texto fala que todo ano acontecia isso. Todo ano, midianita, amalequita e outros povos pegavam o que tinha e fazia limpa. Todo ano. Quando a gente olha para isso, é derrota. Mas Simone, quando eu olho que se esse ano eles vieram e levaram tudo, para que vai voltar ano que vem? Se eles já levaram tudo esse ano. É porque eles sabiam que aquele povo era um povo que sabia recomeçar. Aquele povo era um povo que tinha a bênção de Deus para recomeçar. Aquele povo era um povo, olha, ano passado a gente não levou tudo, levou, mas eu estou vendo de novo gado, eu estou vendo de novo jumento, eu estou vendo de novo plantação. O que acontece? A mão de Deus está sobre eles, eles não desistiram de lutar, não desistiram de semear. Então, pode ter certeza, tem mais alguma coisa para a gente pegar. E Gideão faz parte de um povo que não desiste, ainda que o diabo tente levar alguma coisa. Pode ter certeza, igreja, os céus têm muito mais para derramar sobre os teus filhos. Deus tem muito mais para entregar para aqueles que confiam no poder do Senhor. Quando a gente olha para isso, percebe, levaram tudo, então não precisa voltar ano que vem. Mas ano que vem voltou, porque tinha pessoas como Gideão, que eu vou me esconder, mas eu vou continuar trabalhando. Jaldeir, Sônia, o que então o anjo viu? Ele viu esse cara que não desiste. Ele viu esse, Beth, que continuou plantando, continuou regando, continuou colhendo, continuou malhando trigo, continuou fazendo a parte dele. Enquanto não vê a libertação de Deus, ele continuou crendo que um dia viria a libertação. Ele sabia que grandes feitos aconteceram no passado. Aonde está esse Deus agora? Eu não sei quando ele vai se manifestar, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou descansando nele, eu estou confiando nele, e uma hora a mão de Deus vai aparecer. Irmãos, Deus poderia ir até um monte e encontrar um monte de gente escondido no monte. Monte é bom, gosto de orar no monte, mas sabe, quando Deus for escolher entre quem está no monte, entre quem está na caverna, entre quem está na fortaleza, ou quem está trabalhando, malhando o seu trigo, Ele sempre vai escolher quem está trabalhando, irmão. Não abandone a tua casa, não abandone a tua família, não abandone seus projetos, mas confia que o Deus que fez no passado tem poder para seguir fazendo nesse tempo. Por que Ele não foi buscar alguém no monte, mas buscar alguém que está trabalhando? Porque os céus sempre vão olhar para quem está trabalhando. Quem não desistiu, quem não parou. Não importa se o outro lado parou, você pode continuar produzindo.
Muitos fugiram, muitos fogem, e talvez você seja como Gideão. Eu não tive a opção de fugir, eu não tive a opção de poder ficar de outro lado, não. Eu tive que trabalhar, eu necessitei improvisar, mas é no meio desse improviso que Deus está olhando para você dizendo: eu sou contigo, igreja, eu sou contigo, filha, eu sou contigo, filho, eu vejo o teu esforço, eu sei que você fez para não parar, ei, eu sou contigo. Deus sempre olha para nós, irmãos. Deus olha para aqueles que não desistem. Quando Deus falar com você, creia que Ele vê numa perspectiva diferente. A visão de Deus é diferente. Gideão olhou para si, olhou para a sua tribo, Manassés. Dentro da tribo, o seu clã é o menor. Dentro do seu clã, sua família é a menor. Mesmo Deus dizendo: eu sou contigo, Ele apresentou todas as desculpas para Deus. Deus dizendo: vai ser com essa força, você vai guerrear. Ele falou assim: ninguém reconhece essa força, ninguém na terra pode reconhecer, mas o céu reconhece a força que você tem. Porque para nós, a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor. Deus nunca quis alguém que por si mesmo fosse forte, mas alguém que buscasse ser fortalecido pelo Senhor. Então Deus olha para o Gideão, o homem que aparentemente não tem forças, e Deus fala: exatamente assim que eu vou usar. Não é numa força humana, mas eu vou empoderar ele com a força dos céus. E se você chegou aqui fraco essa noite, a força dos céus vai vir sobre você. Deus vai te fortalecer. Um anjo está vendo você, Deus está olhando para você. Os olhos dele estão voltados para nós aqui essa noite, na proposta de abençoar. Quando que o anjo veio, pastor? Ele veio quando o povo clamou. O povo sofreu tanto que começaram a clamar. E às vezes Deus permite a prova vir, que a gente começa a clamar. E quando o povo começou a clamar, Deus enviou então um profeta. E quando o profeta chegou, o profeta anunciou. Então o plano já está pronto para que o anjo de Deus pudesse chegar. Mas os céus nunca vão agir por conta própria, mas eles vão agir sempre em reação ao que nós fazemos aqui na terra. Ele já rege todas as coisas, ele já tem autoridade. Nós, com o nosso clamor, precisamos da autonomia, crer no poder que esse Deus tem para liberar. Então, o que Gideão faz, ele é convencido por Deus, porque esse é o poder do Senhor. Ele olha para a nossa fraqueza e ele enxerga a força. E ele não só enxerga a força, como ele faz a gente se olhar no espelho e começar a ver aquilo que ele está vendo. Eu não sou ninguém, minha família é insignificante, mas quando Deus fala: eu sou com você, eu sou com você, eu sou com você, é como se Deus botasse o espelho para ele e falasse: eu sou com você. E ele começasse a olhar e falar: realmente eu não sou nada, mas Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Aí ele faz algo aqui que é muito interessante. Isso aqui foi que me prendeu para essa mensagem. Ele fala: se o Senhor é comigo mesmo, se o Senhor me escolheu mesmo, fica aqui e permita eu ir em casa preparar uma oferta. Aí o anjo falou bem assim: eu vou te esperar, pode ir lá. E aí ele vai, gente, o que ele pega para oferecer? Ele faz pães sem fermento, faz um bolo, como algumas traduções vão dizer, sem fermento, e um cordeiro. Ele leva e ele entrega lá no altar. Você sabe, Saviel, o porquê que ele estava lutando para manter aquele trigo? Porque aquele trigo um dia se tornar oferta para Deus. Sabe por que ele estava se esforçando para aquilo? Que ele falou: um dia eu vou ter algo para oferecer para alguém. E quando ele tem a oportunidade, ele não vai buscar algo que ele não tem, mas ele busca algo que ele ficou tanto tempo escondendo, tanto tempo protegendo, tanto tempo trabalhando, tanto tempo cultivando. Ele falou: isso aqui eu tenho para oferecer como melhor diante do Senhor. Então ele pega do seu trigo, ele pega daquilo que ele malhou escondido, ele coloca diante do altar e ele fala: está aqui.
O pão era sem fermento, porque na pressa não deu tempo. Ele pega algo que ainda não está preparado e vai colocar lá, junto com um novilho, um cabrito, um cordeiro. O anjo toca na ponta da pedra, e dessa vez não é como o fogo de Elias que cai dos céus, mas é um fogo que vem de baixo e pega essa oferta e sobe para cima, queima toda a oferta. O anjo desaparece, a oferta desaparece, não está mais no altar. Aquele pão agora sobe, ele é tostado, ele é torrado, ele é incinerado e sobe. Tudo que você colocar no altar do Senhor sobe, e tudo que sobe tende a descer. Tudo que você oferta ao Senhor, o Senhor recebe, e tudo que Ele recebe, uma hora volta para a sua vida. Ei, eu não estou falando aqui de quantia monetária, irmão. Eu estou falando da sua vida que você coloca no altar do Senhor. Eu estou falando do seu talento que você coloca no altar do Senhor. Eu estou falando do seu dom que você coloca no altar do Senhor. Eu estou falando do seu coração que você coloca no altar do Senhor. Tudo que você entrega, pode ter certeza, uma hora tem volta, porque se subiu para Deus, uma hora vai descer. Coloca a sua agenda diante do Senhor. Está subindo, parece que está perdendo tempo, você está investindo, uma hora volta para você. Coloca o seu tempo, coloca a sua casa, coloca os seus negócios. Parece que você não está vendo retorno agora. Os céus pagam, a fidelidade paga, e paga com juros corrigidos na moeda celestial. Eu imagino Gideão nessa hora. Você vai ficar aqui e eu vou pegar uma oferta, e a oferta é exatamente o que eu estou trabalhando em cima. Às vezes Deus não esperou isso ficar pronto. Ele chegou antes que tivesse pronto. Mas Ele só quer que você confie nele, porque na hora certa Ele faz tudo ficar pronto para você. Entregue ainda que não esteja pronto. Entregue ainda que você não esteja entendendo, mas comece ou recomece, porque o Senhor está com você para essas coisas maiores. A minha pergunta então é: o que você está colocando no altar? Você tem colocado alguma coisa no altar? Pastor, ninguém está vendo. Gente, Gideão estava malhando trigo escondido, ninguém estava vendo. Mas quando o anjo vai descer, ele para embaixo da árvore onde está o Gideão e fala: o Senhor é contigo. Se a direita ou a esquerda não vê, os céus não tiram o olho de você. Os céus não param de olhar para você, e Ele sabe o tempo certo de fazer. O texto avança, irmãos, e quando o texto avança, você vai perceber aquela oferta e vai perceber então o que acontece. Aqui já passou aquele processo de seleção. 32 mil homens, Gideão, que não tinha crédito com ninguém, agora 32 mil homens seguem ele, querem estar com ele. Mas aí Deus fala com ele bem assim: tem muita gente aí, Marcinho. Faz o seguinte, Gideão, pergunta, quem tiver com medo pode voltar para casa. Aí Gideão falou: somos 32 mil, né? Aí o seguinte, pessoal, quem tiver com medo dessa batalha pode ir para casa. Meu irmão, foi debandada. 10 mil foram embora. Acho que Gideão falou: se eu perguntar de novo quem está com medo, eu vou ficar sem ninguém. Aí 10 mil valentes, guerreiros ficaram lá. Estão com medo não? Não, a gente vai para cima. Deus virou para ele no tempo a sós, novamente falou bem assim: tem muito tempo, tem muita gente ainda. Muita gente. Faz o seguinte, vamos até o leito do ribeiro, vamos beber água, e comece a separar para mim os que bebem água diferente dos outros. E aí Gideão separou 300 homens que estavam bebendo água diferente dos demais. E aí talvez Gideão pensou bem assim: bom, esses 300 estão indo para casa, e eu vou ficar com o restante. Mas Deus falou bem assim: eu quero esses 300. Com esses 300 eu vou dar vitória para você. Irmão, deixa só eles ali primeiro, porque senão eu vou junto com você. Eu ensaiei essa música a tarde toda. Eu só não sei a nota, mas eu ensaiei. Daqui a pouco você vem, Marquinhos. Aí quando você vier, já era.
torna o caldo. O que ele está naquele momento com Deus ali e fala: Senhor, no início eu tinha coragem, mas eu vi 22 mil indo embora, eu vi 20 indo embora, ou 22 mil indo embora, depois eu vi 10 mil, quase 9.700 indo embora. Agora eu estou desacreditado, o povo está desacreditado. Agora eu sei que o Senhor prometeu vitória, mas do jeito que a gente está, a gente voltou para estaca zero. E algumas vezes nossos projetos parecem que voltam a estaca zero. Você vê muita gente chegando, mas também vê muita gente indo embora. Você vê muita gente começando, mas também vê muita gente desistindo. E Deus então está percebendo que tem um impasse na vida do Gideão. Porque agora o Gideão tem uma palavra de vitória, mas o que está acontecendo no dia a dia dele, ele não se sente encorajado para isso. Quantas vezes Deus dá uma palavra de vitória para você, mas você olha ao redor e não se sente encorajado por isso? Então Deus tem uma estratégia. Deus fala com o Gideão, e se quiser colocar no telão para nós, é Juízes capítulo 7, o versículo 9. Deus vai falar bem assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas tuas mãos. Olha Deus dizendo, porque Deus conhece nosso coração: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento. Verso 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar seus camelos. Verso 13. Mas Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Verso 15. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Esse é o último texto provavelmente que eu vou ler, mas para que nós possamos entender. Quando eu olhei para esse sonho, a primeira vez eu olhei só o sonho. E honestamente, irmãos, esse sonho não parecia tão assustador. E principalmente eu não entendi o sonho. Que no meio de uma guerra, eu estou cercado de inimigos, eu tenho tantos inimigos ali, e eu tenho um sonho no meio da madrugada, que tem um pão de cevada rolando e destruindo todo mundo. Um monte de filme de terror que eu vi, eu nunca vi um monstro chamado pão de cevada. Eu nunca vi ninguém temer um pão de cevada. Mas aquele sonho não faz sentido para aqueles homens, não fazia sentido para mim e para você, mas Deus fez Gideão ir lá ouvir, porque fazia todo sentido para Gideão. O que ele ofereceu para Deus? Um pão. O pão que ele ofereceu subiu. Deus poderia fazer com que a resposta chegasse qualquer outro dia, mas Deus permite que a situação vai se agravando, tendo mais dificuldade, até chegar uma hora que ele está desencorajado. Para Deus falar bem assim: se você plantou no altar, você tem algo para colher do altar. Se você entregou algo para mim, pode ter certeza que está chegando a hora de voltar. Ei, talvez seja inviável para você seguir com esse projeto, talvez seja inviável para você continuar crendo na sua vida dessa forma, mas eu digo para você: já plantou no altar? Já chamou Deus para estar junto com você? Então creia que o altar não deve nada a ninguém. Creia que aquilo que subiu, uma hora vai descer e vai vir em forma de resposta e livramento de Deus sobre a sua vida e sua casa. O que ele sonha, irmãos? Deus fala: você está com medo? Vai lá, porque o que eles falarem vai encorajar você. Deus tem o poder de fazer com que o sonho de uma pessoa faça com que ela se amedronte,
mas outra pessoa se encoraje. Não é tempo de você se amedrontar, mas é tempo de tomar posse, se encorajar. Deus está concedendo vitória para você. Essa semana ainda tem uma vitória do céu sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está usando essa noite não para te amedrontar, mas para te encorajar. Vai em frente, Ele é Senhor, Ele é com você, Ele dará vitória para você. Deus poderia chegar para o Gideão mais uma vez e falar: Gideão, eu sou contigo. Gideão, sabe aquele pão que você me ofereceu, Gideão? Ele vai descer como se fosse um pão de cevada sobre os demais. Mas Deus não quis fazer assim. Tem vezes que Deus está usando o gatilho do lado de fora. Tem vezes que Deus não fala nada com a gente, mas Ele trabalha na vida de outras pessoas, para que a gente comece a ver o projeto dele. Começa em mim, mas não termina em mim. Ele tem propósito maior. Às vezes Deus vai permitir, Ana, que uma penina todo dia passe por você com um bebê no colo e comece a rir da sua cara, zombar de você. E no momento que a penina faz isso, a Ana chora demais. Mas a penina não está percebendo que cada humilhação que eu faço a Ana passar, Ana está se curvando, Ana está se curvando, Ana está se curvando, até ela cair no altar e dizer: eu já não aguento mais isso, eu preciso que os céus respondam a minha oração. Deus está permitindo esse tempo de penina, porque está te colocando na posição perfeita para Ele trazer o Samuel para a tua vida. Samuel significa pedido do Senhor. Ei, igreja, está chegando a hora perfeita de Deus responder com os pedidos que você faz a Ele. Ele vai vir com resposta sobre você e sua casa. José é alguém que tem muitos sonhos, lembra disso? E na prisão ele para de sonhar, gente. Na prisão ele vira intérprete de sonhos. E ele ouve o sonho do padeiro e do copeiro e interpreta direitinho, para azar do padeiro e para sorte do copeiro. E aí agora o José está dormindo no cantinho dele lá na prisão. Devia ser uma esteirazinha ou um colchão fininho. Dormiu a noite toda. Mas aquela madrugada foi agitada não no presídio, foi agitada no palácio. Faraó acordou todo mundo cedo, porque Faraó tem dois sonhos que um começa e termina no outro, e eles estão se comunicando, mas ele não consegue discernimento, e acorda todo mundo e manda todo mundo ir lá interpretar o sonho, e ninguém sabe. Até que o copeiro fala assim: tem um homem lá na prisão e ele entende sonho. Eu só estou aqui porque eu sonhei um sonho e ele interpretou dessa forma. Será que ele não pode ajudar? Deus não deu naquele dia um sonho para José. Naquele dia Deus deu um sonho para Faraó e disse: Faraó, vai lá buscar o José na cadeia, vai lá buscar o José na prisão, porque esse sonho só vai ser interpretado por ele. Deus às vezes permite gatilhos longe de nós. Enquanto nós estamos aqui, Deus pode estar trabalhando em nosso favor. Enquanto você está aqui, Deus pode estar trabalhando para a tua casa. Enquanto você está aqui, Deus pode estar usando uma situação para te encorajar. Você talvez não tenha notícia disso agora, mas quem diz que os céus precisam que você saiba, os céus só querem que você confie. E quando você confie, você vai perceber que dormindo ou acordado, Deus continua trabalhando. Dormindo ou acordado, a semente continua crescendo. Dormindo ou acordado, o reino está em movimento. Dormindo ou acordado, vendo você ou não, Ele trabalha em seu favor. Aquele sonho virou um gatilho para ele. Então Deus muitas vezes pode utilizar de crises ou mesmo de adversários para levantar seus libertadores. O sonho que amedronta o inimigo é o mesmo sonho que encoraja você. Talvez alguém fique com medo do novo que está vindo por aí, do que está surgindo por aí. Deus já está te preparando e dizendo: eles é medo, você eu estou te encorajando, porque você vai vencer em meio a tudo isso. Aí eu olho para isso aqui, para a gente caminhar para o final da mensagem. Gideão então volta de lá encorajado, e quando ele volta encorajado, irmãos, uma única pessoa tem um poder de fazer com que um avivamento comece a ser despertado para outras pessoas.
O avivamento coletivo geralmente começa com uma pessoa que está avivada. Ela pega desse avivamento pessoal que ela está buscando e ela começa a inflamar e incendiar os demais. Então nunca ache que por estar no meio da maioria, que às vezes está desacreditada, que não tem chance de nada acontecer. Basta Deus levantar um. E quando Deus levanta um, esse um tem coragem de levantar os demais. Ei, levanta, levanta, coragem. Vai ser essa madrugada, vai ser essa hora. Ei, não dá para esperar mais não. Levanta, levanta, vamos para cima. Deus deu vitória para nós. Se levanta aí. E aí Deus dá uma estratégia para ele. Agora vem os 300. Deus fala com eles: nós vamos em 3 batalhões. E o pessoal pegando espada, pegando escudo. O pessoal falou assim: não, hoje não é com espada e escudo não. Nós vamos pegar as trombetas de quem foi embora. Nós vamos pegar as tochas de quem foi embora. E todos vocês vão com trombeta e vão com tocha. Entenda isso aqui, gente. Quando você olha e você conhece um pouco disso, na guerra, somente um tipo de soldado podia andar com a trombeta e andar com a tocha. Sabe quem era esse soldado? Era o homem que lutava, liderando os demais. Tinha um batalhão de 1000 homens. Então no meio ele ficava bem assim, ó: ei, caminha por aqui, ó. E a trombeta é: ei, por aqui. Fazia aquele barulho. Ele era o responsável por guiar o povo. Então logo quando ele estava com a tocha numa mão e com outra mão com a trombeta, não tinha como ele segurar escudo, não tinha como ele segurar espada ou lança. Gideão está falando com os 300 homens que ele tem, que vão lutar contra 135.000 homens, dizendo bem assim: deixa o escudo, deixa a espada, deixa a lança, pega a tocha, pega a trombeta e vão descer para a batalha. 2 coisas. Primeiro, os homens poderiam desconfiar, poderiam duvidar, poderiam falar: assim a gente não vai para frente não. Mas eu consigo ver 2 coisas. Primeiro, eu entendo quando Deus diz lá no Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele diz bem assim: parem de lutar porque eu sou o Senhor. Sabe o que eu vejo, Simone? Quando eu consigo perceber aqueles homens, eles começam a confiar no Senhor e eles estão dizendo para si mesmos: minhas mãos estão muito ocupadas para que eu possa lutar. Eu não vou pegar em armas, eu estou levantando as mãos de adoração ao Senhor. Eu não vou pegar em armas, porque eu estou confiando naquilo que Deus vai fazer. Igreja, quando Deus diz para você parar de lutar, pare de tentar resolver do seu próprio jeito e comece a confiar no Senhor. Eu não sei se suas mãos estão ocupadas essa noite, mas eu não quero que você levante arma, eu não quero que você levante espada, eu quero que você levante as mãos de adoração ao Senhor, porque sempre que os céus verem que as nossas mãos estão ocupadas para lutar, Ele entende: é hora de eu entrar na briga, é hora de eu entrar na guerra, é hora de eu poder fazer a minha parte. Então Gideão adora o Senhor, e quando ele adora o Senhor, Deus entra com a providência. Quando você adorar o Senhor, os céus virá com a providência. Aí você consegue entender porque os inimigos ficaram assustados, porque eles pensaram: no meio da noite tem 300 tochas, então quer dizer que tem 300.000 homens aqui, porque eles só estavam olhando as tochas e pensando: cada tocha representa 1000. Então eles ficam apavorados e começam a lutar entre eles. Você vai olhar e vai perceber que sabe quem vai para lutar depois com esse povo? Aqueles que desistiram. Porque Deus só quer que você comece na confiança com Ele, e depois quem desistiu Ele faz voltar. Quem desistiu Ele faz servir. Quem desistiu Ele tem um plano até mesmo para quem saiu do plano. Quando eu olho para isso, eu percebo que a gente precisa confiar mais no Senhor e saber que se Ele nos chamou para acreditar nele, nada e ninguém pode tirar o nosso foco em acreditar.
Sabe qual esforço você tem que fazer no meio dessa guerra? Não o esforço de lutar, mas o esforço de confiar no Senhor. Faça o esforço correto, o esforço de confiar no Senhor. Quando eu termino a mensagem, eu olho 2 pontos. Primeiro, ficou muito na minha cabeça desde hoje de manhã, que Gideão oferece um pão de trigo, mas o que desce é um pão de cevada. Cevada era o alimento mais básico que tinha, não tinha valor algum. Na verdade, cevada era ração para os animais. Lembra que o Gideão fala bem assim: eu sou o mais insignificante. E Deus, quando dá o sonho, não dá um pão de trigo, mas um pão de cevada, dizendo: quando eu tenho um projeto para fazer na sua vida, não importa o que você acha que você é, mas até a pessoa mais comum, até a pessoa mais simples, até a pessoa que o mundo pode achar que não tem valor, com essa pessoa eu tenho o poder de colocar o meu propósito em ação. Então você pode ser visto pelos demais como mais simples, mas confie que Deus olhou para você, e se Ele olhou para você, Ele diz: com você eu posso fazer mais, com você é homem valente, com você é mulher valente. Quando você se esforça a confiar em mim, pode ter certeza, o resultado vai vir diferente. 300 irmãos, quando Deus fala com ele desde o início, Deus já falou: vai ser como a força de um só homem. 32 mil é muita gente. Podem estar em união, mas ainda não tem unidade. Podem ser muitos, numerosos, mas não tem unidade. O que Deus estava mostrando para eles, justamente em cada plano, é: parte de vocês tem medo, parte não tem. Parte de vocês bebe água dessa forma, parte bebe de outra forma. Vocês não são um só. O movimento de vocês não é igual. No Antigo Testamento, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União é bom, união faz a força. Quando era criança falava: união não faz só açúcar, né? Faz a força. Mas o Novo Testamento vem uma mensagem diferente. Não é a gente ter que ser unidos dessa forma de união, mas Jesus fala com os discípulos: temos que ser um. Unidade. Se a união tem força, a unidade exerce o poder. Você começa a entender por que a igreja carrega essa força. Você começa a entender porque Paulo fala como um corpo. Você começa a entender que Jesus não quer que eu seja apenas unido com você para ter união, mas que eu tenha unidade com você. Porque a unidade é a única forma que não tem como mais se dividir. 32 mil dá para dividir, 10 mil dá para dividir, até 300 daria para dividir, se eles não tivessem acordado entre si. Nós somos um. Sabe o que eles falaram? Vai ser pela força de Deus e pela força de Gideão. Gideão, todo mundo foi embora, mas a gente está contigo como você está com o Senhor, então a gente vai vencer. Deus está chamando a gente para viver o resultado da unidade. Hoje pela manhã, quando nós conversávamos, e vamos seguir conversando na escola bíblica sobre a igreja primitiva e Atos, vai perceber isso, irmãos. Talvez nós estejamos numerosos, com muitas coisas, muitos afazeres, mas Deus talvez esteja parando a gente, falando assim: vamos voltar a ter unidade, vamos voltar a falar a mesma língua. Vocês estão fazendo muita coisa e estão vivendo um tempo de dispersão. Tem muito movimento acontecendo, mas e o resultado? Quando eles estão em unidade com Gideão, quando a igreja está em unidade com Jesus, nós começamos a ver o resultado acontecer. Eu vou derrotar eles, Gideão, com uma força de um homem só. Gideão começou a entender: não é pela força dos guerreiros, dos demais. Eles não viram, irmãos, 300 pães descendo, mas viu o único pão descendo. Talvez você olhe aqui e você consiga contar quantas pessoas estão. Jesus não conta quantas pessoas, ele fala: quadrangular de Bela Vista.
Deus faz a contagem, Ele não conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sai contando, não. Ele olha para cá e Ele conta uma igreja, um corpo, uma família. Quando eles entenderem que eles são isso, eles vão mais. Quando entenderem que eles são isso, eles estão prontos para vencer. Quando entenderem que são isso, eles vão entender o estrago conforme o acampamento inimigo. Quando eles entenderem o que é isso, e para você levantar, eu termino então dizendo que Gideão ofereceu 2 coisas lá, irmãos, naquele altar. Você lembra disso? Foi o pão e foi o novilho, ou foi um cabrito. O pão desceu, e desceu no pior momento da história de Gideão. E naquele momento que desce, faz arruar, se concede vitória para ele. Agora, Ramires, quando o Gideão está oferecendo também o novilho, ele está apresentando não mais alguém que vem em apuro somente para Gideão, mas alguém que desce como cordeiro imolado de Deus, para no pior momento da tua história, minha amiga, meu amigo, igreja do Senhor, no pior momento da nossa história, Jesus Cristo também desceu dos céus. E quando ele desceu em resposta ao clamor de um povo que não sabia mais para onde ir, que caminhava como ovelha sem pastor. E quando ele vem para dizer que tudo aquilo que um dia subiu vai descer. E quando ele desce, ele salva eu e você dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas lutas, das nossas dores internas, da condição pecaminosa que o pecado deixou a gente, das nossas falhas, nossos erros grotescos. Ele nos salva do nosso mal. E o mesmo Jesus, quando termina a obra de redenção na cruz, de baixo para cima, e quando ele está voltando para as regiões celestiais, os anjos se colocam do lado dos homens e falam: esse mesmo Jesus que subiu, um dia vai descer. E quando ele descer, ele desce para levar eu e você para as moradas celestiais. Se coloca de pé no seu lugar. Eu termino a mensagem dizendo: toca o seu projeto, não abandona a sua colheita, continua plantando. Quando Deus chamar você para iniciar algo, inicie. Ele tem um propósito nisso. Entregue o resultado no altar. O seu projeto de hoje anuncia o propósito de Deus para o seu amanhã, para o amanhã da tua família, para o nosso amanhã. E lembre-se, o que sobe vai descer sobre a sua vida. O Jesus que subiu, estamos esperando, ele vai descer. Enquanto ele não desce, Zildo, ele continua cuidando da gente com o Espírito Santo dele. E não é só a gente que chama mais pela descida. Agora Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Quero adorar ao Senhor juntamente com o ministério de louvor e dizer para você que vale a pena estar no altar do Senhor. Você pode ter dinheiro para estar em qualquer outro lugar, você pode ter condições para estar em qualquer outro lugar, você pode receber convites para estar em qualquer outro lugar, você pode escolher estar em qualquer outro lugar, mas nenhum lugar se compara a estar no altar do Senhor. Porque tem coisas que a gente não entende hoje, mas estar no altar hoje traz um retorno para o nosso amanhã. Sua casa vai ficar de pé amanhã porque você está no altar hoje. Sua casa está de pé hoje porque ontem você esteve no altar. Então entenda, o seu Deus te sustenta, o seu Deus cuida de você. Eu não sei quantos gideãos nós temos aqui, seja homem ou seja mulher, que estejam lutando contra seus midianitas, contra seus amalequitas, contra seus adversários, com as suas lutas, com as suas guerras, com as suas dores. Mas eu sei de um Deus que visita altares, eu sei de um Deus que encontra a gente quando os demais não encontram. Eu sei dos olhos de um Senhor que passeia procurando os fiéis, passeia procurando os servos, passeia procurando os adoradores. E essa noite Ele te achou, esses dias Ele te encontrou, Ele tem resposta para você em sua casa, igreja. Ei, é nesse lugar que o Senhor vai vir com o fogo dele sobre nós. Gideão
Coloca a oferta aí, Gideão. O anjo toca a ponta do altar e o fogo vem. Talvez para essa frieza que você tem vivido, só precisa do toque do Senhor, que coloca fogo nesse coração. Pastor, ninguém está mais afim de nada. Tem sempre o remanescente. Pastor, fugiram para a caverna, fugiram para a montanha, fizeram fortaleza. Deus sempre vai olhar para o Gideão malhando o trigo no lagar. Ele te encontrou, Gideão. Ele te encontrou, igreja. Ele está no meio de nós essa noite.